Olá, muito bom dia, audiência da Vibe Mundial, aqui na Madrugada Astral, comigo toda semana, às 6 da manhã, com a Lilian Caliac, aqui falando de boas energias. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência, por você sempre estar aqui. E também quero pedir licença para entrar nesse momento no seu espaço sagrado, que é aí, né? Conectar com a sua energia, me conectar com o local onde você está agora, que pode ser no ônibus, no metrô, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Então, estamos juntos aqui pelas ondas da Vibe Mundial, de Astral TV, então 95.7 ou pelo aplicativo, pelo YouTube também da Vibe e pela Madrugada Astral na Astral TV. Também, TV aberta, 33.3. Toda semana nos vemos aqui às 6 da manhã, nessa sexta-feira, dia de Vênus. Que coisa boa, né? A gente poder se comunicar num dia de Vênus. Sextou, todo mundo tá meio assim, voltado pro externo. Mas a natureza nos convida pro interno. Porque Vênus quer dizer o quê? Prazer, autocuidado, né? Então, é essa energia que toma conta desse dia. Então, claro, é muito interessante a gente pensar no nosso cuidado, no nosso descanso. Então, não esqueça disso. E eu tô toda semana aqui para compartilhar com você boas energias, falar para você por quais vias aí da natureza que você consegue trazer ela para a sua vida para você viver cada vez melhor. E hoje eu preparei um programa muito especial e tô aqui com duas maravilhosas convidadas aqui para apresentar também o trabalho delas para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse encontro com a Mônica Regato, com a Cíntia Ribeiro, que estão aqui comigo também. E eu vou, mais do que eu falar, né? Porque eu sou suspeita para falar dessas maravilhosas, eu vou deixar elas se apresentarem, falar um pouco do trabalho delas e vai ter um convite especial para você, que elas vão fazer uma vivência aqui em São Paulo muito maravilhosa e logo mais também vai ter uma tiragem das cartas do Sentimentário, que é um oráculo poderoso que expressa as nossas emoções mais profundas e vai trazer uma mensagem muito legal aí para o seu dia de sexta-feira, para você se inspirar aí para o seu final de semana. Então, vamos juntas aqui e vamos juntos para o nosso programa falando de ervas, céu e sentimentos hoje. Por quê? A gente vai falar um pouquinho das ervas da astrologia, dos oráculos, então vem com a gente aqui. Então, muito bom dia, Mônica e Cíntia, sejam bem-vindas. Pode falar um pouquinho do seu trabalho. Bom dia. Né? Quem começa? Eu começo. Pode começar. Então, eu sou a Mônica Regato, fundadora da Herbária, que é uma marca de produtos naturais especializadas em ervas aromáticas. Eu sou perfumista botânica, astróloga, terapeuta, especializada nas metodologias da psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, que é voltada para análise dos símbolos e dos arquétipos, uma metodologia que mergulha, né, na expressão do inconsciente. E eu sou super apaixonada por esse universo. Então, eu carrego essa curiosidade por onde eu vou. Aonde eu pesquiso, eu sempre quero entender o que os símbolos me contam, né? E não foi diferente com as plantas. Então, na relação com as plantas, eu fui descobrindo um universo muito sutil, maravilhoso e que nos orientam na relação com a nossa natureza. E a partir daí eu fui descobrindo a maravilha que é o sistema sensorial. Sim. Então a imersão que eu e a Cíntia vamos fazer juntas fala sobre esse universo maravilhoso que é a nossa janela de conexão com a vida, com o mundo, que nos estimula o tempo todinho. É verdade. E a gente pouco presta atenção nesses estímulos, né? E em como nós somos afetados pelas imagens, pelas cores, pelas formas, pelos aromas, pelas músicas. Tudo isso vai orientando as nossas escolhas diariamente. Então, é bem curioso esse estudo. E aí eu e a Cíntia, a gente vai se reunir no dia 7/6 para falarmos sobre sensorialidades, emoções, ervas, aromas, enfim. E eu espero que vocês possam estar com a gente. Vai ser maravilhoso. Eu sempre estou aqui compartilhando com vocês esse caminho do sentir, né? Por diversas vias aí que eu também já estudei e compartilho. E elas, como eu, como terapeutas, né? Nós vamos fazendo essas descobertas, vamos nos conhecendo e como terapeutas vamos trabalhando para trazer para você também essa oportunidade do despertar, para que a sua vida tenha mais sentido. E é muito interessante termos aí vivências ao vivo e a cor, né, para nós experimentarmos. Por quê?
Muitas pessoas, por exemplo, pedem para mim, ai, Lilian, faz vivências com as ervas, com as plantas, online, porque não dá para eu ir até São Paulo, tudo. Mas, assim, o sentir ao vivo, né, um aroma, uma textura de uma planta é muito especial e é bem diferente de você enxergar isso online, né? Então, a gente está abrindo aqui, né, essa possibilidade de você também estar presente, conviver e sentir, né, esse espaço aí de conexão com as ervas, com os perfumes, é muito maravilhoso. Eu já tive essa oportunidade de fazer essa vivência e eu recomendo muito, porque assim, gente, eu já fiz inúmeros cursos de ervas. E cada um, claro, traz seu conhecimento, é muito maravilhoso, mas a via que a Mônica apresenta é essa conexão energética e espiritual com a planta. Eu vi algo semelhante lá com os povos nativos. Os indígenas também, né? Vocês sempre me vêm falando disso, que eles acreditam e nós experimentamos isso, que toda planta tem um espírito, né? E ele traz mensagens, ensinamentos realmente através da vibração, né, ali daquela planta. Então é muito maravilhoso ter essa experiência. A Cíntia Ribeiro é autora do Sentimentário. Quem esteve em Brasília comigo, lá na Mystic Fair, conheceu o Sentimentário, porque eu tirei cartas do Sentimentário para todo mundo, né? Então fala um pouquinho também, Cíntia, do seu trabalho. Eu falo. Primeiro, obrigada, Lilian. Nada. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Você que nos escuta tão cedo, você que está conectado e querendo talvez sentir alguma coisa ou identificar o que você está sentindo, se perceber, que o seu dia seja realmente inspirado por esse papo, por essa conversa que a gente está tendo agora. Eu sou escritora, comunicadora e idealizadora desse baralho poético de emoções chamado Sentimentário. O Sentimentário, ele é além disso, enfim, eu trabalho com comunicação, escuta sensível, processos criativos com mulheres, trabalho nessa área de marketing digital e venho do mundo corporativo, Lilian. Então, é muito interessante, assim, para mim, quando eu me percebi, quando eu realmente percebi que eu tive um burnout. Depois de trabalhando mais de 20 anos no mundo corporativo, tive um burnout, comecei a perceber que eu precisava me encontrar comigo mesma, ouvir o que minha alma estava pedindo para eu fazer, que era diferente, muito diferente do que o sistema produtivo capitalista pede. Né? Então, eu comecei a dar espaço para a emoção, para me perceber, para entender o que é que o meu corpo, que na verdade sou eu, estou dizendo para mim mesma, né? O que é a minha intuição, que é um sentido que a gente também deixa pouco normalizado, né? No mundo corporativo. É verdade. O que ela está dizendo. Então, foi durante um período de recuperação de uma apendicite que eu estava lá obrigada a uma pausa forçada. Alguma coisa tinha sido expelida de mim fisicamente ali. E naquele momento eu estava tentando entender o que mais de desnecessário, o que mais de coisas eu precisava largar, né? Eu estava carregando que talvez fossem desnecessárias no meu momento. E foi quando eu muito rapidamente, assim, o Sentimentário, ele veio, assim, para mim, né? E eu tentei categorizar as emoções, eu ficava pensando, o que eu estou sentindo? Mas olha que louco, eu estava pensando o que eu estou sentindo. É o contrário, né? A gente sente primeiro, sentir. depois nomeia, Isso, depois racionaliza. Mas eu estava muito no automatismo. E o Sentimentário, eu classifiquei, então, as emoções em emoções de ar, que são as que fazem suspirar, emoções de água, que fluem e evaporam, emoções de fogo, que queimam por dentro, e as emoções de terra, que criam raiz. E assim eu fui classificando cada uma delas e fiz uma definição poética de cada emoção. E está aqui, o Sentimentário tem sido usado de formas muito diversas, né? Tanto como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta clínica, em psicologia, arte-terapia. E oracular, como eu faço. E, sem dúvida, oracular. E por isso estamos aqui, para ver ao vivo. Muito bom. Meu amor, você que está me ouvindo agora, o que você pode fazer
Para participar dessa leitura agora, vamos consultar o sentimentário para ele trazer uma mensagem para você? 11 3251 3020, liga para cá, tá bom? E aí a Mônica vai fazer uma tiragem para você se compreender aí, né, com as suas emoções nesse momento. Vamos juntas, então? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa conexão das ervas com os mapas astrais, né? Essa vivência que elas vão fazer é um conjunto de mapa astral com a sensibilização ali de conexão com as ervas através dos perfumes e também a vivência com o sentimentário. Olha que complexidade, né? Tudo isso junto para você se conhecer mais, para você compreender mais os seus sentidos e as suas emoções. É algo muito profundo, né? E muito maravilhoso de você fazer aqui, dia 7, né? Tá chegando isso já. aí, 7 de junho. É muito interessante a gente pensar na conexão das emoções com o nosso sentir, com Sim. as ervas, com Sim. o campo astrológico, com tudo que a gente sabe sobre a gente e sobre o invisível também. Uhum. Né? Então, acho que quando a gente se encontra, a nossa proposta é justamente te convidar para um momento de muita presença. Para um momento de a gente faz tanta coisa por tanta gente, né? Claro, é verdade. A gente gasta a nossa vida, a nossa energia, nosso dinheiro, muitas vezes cuidando de outras pessoas e não da gente mesmo. Então, é um convite para esse tempo consigo, assim, é um presente, né? É verdade, é um Nem presente só para por si. isso, mas também existem as pessoas que vêm do universo corporativo que estão muito racionais, mentais, e esse evento também é um convite para a gente entrar mais em contato com as emoções, que são informações mais sutis sobre a vida, sobre você, sobre vocês, né? E que a gente é bem pouco orientado a dar atenção e valor ao que a gente sente, né? Então, hoje a gente vive num mundo que é muito acelerado por conta da internet, enfim, do capitalismo, está cada vez mais acelerado a sobrevivência, esse monte de necessidade que vai sendo gerada no nosso dia a dia, tem que ter, fazer, e a gente vai entrando num ritmo que é desumano e vai de contra a nossa natureza. Então, quando a Cíntia fala sobre os 4 elementos das emoções, a Cíntia fala sobre os 4 elementos que têm relação com as emoções, eu também trago as emoções que se relacionam com as plantas. Sim. E também categorizo as ervas através dos 4 elementos, né? Então, as plantas que são de terra, elas são plantas que ajudam a gente a entrar em contato mais com a presença, a lembrar que a gente tem um corpo, que nós somos estrutura física também, porque quando a gente está muito mental e racional, a gente acaba esquecendo que a gente tem um corpo. É verdade. E fica hiperacelerado, né, o ritmo interno. Aí as plantas que são da terra, como a sálvia, o patchouli, a vetiver, elas nos ajudam a lembrar que nós somos também terra, estrutura, corpo. E aí eu tenho também as plantas que são de fogo, que estimulam a nossa vitalidade, a nossa criatividade, a nossa transformação da nossa realidade emocional, física, mental. E também ela trabalha a nossa libido, né? Elas trabalham a nossa libido, que é a energia vital, libido, né? Energia criativa, energia criativa, energia de vida que precisa ser distribuída entre todas as partes do nosso corpo, da nossa vida, do nosso dia a dia. E a libido, hoje em dia, ela está muito concentrada no mental. Enfim, cada um direciona essa libido a partir das suas próprias fragilidades. Mas ela precisa ser distribuída entre os setores da vida. Para ter mais prazer em tudo, né? Porque o prazer não é só esse foco que a gente vê de hipersexualização, né? Na nossa sociedade. Não. Então, você pode ter prazer em tudo, né? Sim. E as plantas de fogo nos ajudam a entender esse espaço, esse lugar, né? Prazeroso. E isso também, quando a gente se propõe a querer desenvolver essa relação mais prazerosa com a vida. É verdade. E daí tem as plantas que são de água, e a água diz respeito às emoções. Então, as plantas de água são essas que são mais acolhedoras, as flores, todas as flores. A lavanda, né, que lava as nossas emoções, que lava a nossa alma, que parece um abraço de mãe, é uma das plantas de água. E as plantas de ar,
que são essas que são bem canforadas e que ajudam a gente a organizar as nossas ideias, o nosso mental, a descongestionar tantos pensamentos que passam para poder direcionar, né? Para poder direcionar e até acalmar a mente, Sim. né? Então, as plantas que são mais canforadas são todas essas, alecrim, até a própria lavanda, tem lavandas de espécies que são mais canforadas, tem o manjericão, ele também tem bastante cânfora, hortelã, eucalipto. Então, todas essas plantas nos ajudam aí com as questões do mental. Então, você vê quanto conteúdo, né? Então, o que você vai aprender e o que você vai poder aplicar na sua vida? Para sempre, né? Esses conhecimentos das ervas, sobre você através do seu mapa astral e essa sensibilização que é tão importante. No nosso mundo hoje, nós sempre somos convidados a quê? A ficar aqui, ó, no mental, só na racionalidade. E eu sempre convido aqui vocês, toda semana, a sentir o caminho do sentir que vai nos reordenar, nos colocar no melhor equilíbrio para ter uma vida mais feliz, mais alegre, porque tem sim caminho de alegria, de prosperidade, né? Porque você precisa só se ajustar com você e querer. É o momento de você se dar amor, né, nesse encontro. A gente tá entrando aqui, né, adentrando nesse final de semana ao mês de junho. É meu mês, olha só, tá chegando meu aniversário, 11 de junho. Geminiana! Né? E você vai curtir o amor como, né? Começando por você. Então, você precisa se nutrir desse amor. Muitas pessoas já estão ali fervorosas com as consultas que eu preparei para esse mês. Então, dá uma olhadinha lá no meu perfil, @LilianKaliak, que eu criei ali consultas poderosas para você dar uma investigada na sua vida amorosa. Você tá só, tá acompanhada, tá enrolada, do jeito que você tiver, a gente vai decifrar como é que tá essa história para você planejar o novo aí na sua vida amorosa, tá bom? Porque tem caminho para ser feliz também. Tem caminho para ter mais prazer, mais alegria. Só que esse despertar precisa ser daqui, ó, do coração, de dentro para fora. Não fica esperando que alguém vá fazer por você, né? Então, por isso que eu trouxe essas poderosas aqui, né? Porque vocês sabem também que eu sou a que apoia o trabalho de mulheres, né? Então, quando você honra o trabalho de mulheres que produzem, né? Eu quero também que a Cíntia fale dos livros, né? Ela é uma escritora, produtora ali, né? De uma arte tão linda, tão poderosa que é esse oráculo. Então, você tem essa possibilidade de honrar o trabalho dessas deusas poderosas que fazem remédios para a alma, né? Remédios para trazer alegria. Ai, porque bonito. as ervas são os remédios, né? Que a gente tem da natureza. E às vezes você fica aí se intoxicando de um monte de substância que você nem conhece. Dá uma chance, né? Para você se conectar com as ervas, entender que esse caminho ele é muito maravilhoso para te completar, né? E na verdade, você já é completa, né? Você precisa entender que você também é natureza, né? Eu sempre falo da vida no quadrado. A vida no quadrado, ela nos afasta da essência humana. Então, fica aqui esse convite para vocês. E vamos lá, quem tiver aí, né, com essa coragem de olhar para os sentimentos, liga para o 11 3251 3020, que a Mônica vai fazer aqui uma tiragem de uma cartinha para você olhar para o seu sentir nesse dia, tá bom? Então, vamos seguindo aqui falando um pouco, né, dos seus livros, né, mais da vivência também, falando um pouco também de mapa astral, né, Mônica, que o pessoal gosta bastante. Sim. Então, vamos lá. Você sabe, Lilian, que isso que você falou, e é muito bonito, eu te celebro por honrar o trabalho de mulheres, porque do mesmo jeito que as ervas curam, as palavras também, Sim. a poesia, a arte. Sim, claro. E tudo isso são ferramentas que a gente tem, né? Outra coisa que também cura é o sono. Sim. São coisas que a gente também tem naturalmente, ferramentas que vieram de fábrica, vamos chamar assim, né? Para que a gente tenha um reset, muitas vezes, do nosso cansaço, do estresse, de todas as coisas que a gente vem carregando e sobrecarregando o nosso sistema, né? Quando você fala que a mudança vem de dentro para fora, eu acho muito interessante, porque o meu livro chama De Fora para Dentro. Sim. Por quê? Porque é claro que a mudança acontece de dentro para fora, mas eu precisei
diante de um burnout, Uhum. ir lá fora e Uhum. parar de atender as demandas externas para me atender primeiro. Uhum. Então, Sim. esse caminho de fora para dentro, ele é anterior à mudança. Sim. Porque se eu não venho para dentro de mim, como é que eu vou fazer alguma mudança? Uhum. Então, aqui eu conto Que lindo. por meio da história, por meio de sessões de Rolfing. Eu uso como caminho narrativo sessões de Rolfing, que é uma mistura de RPG com fisioterapia, com massagem, mas é uma metodologia que te convida para presença e para um realinhamento postural, físico. Sim. Só que em cada uma das sessões eu era convidada a também olhar para dentro. Então, por exemplo, a rolfista Simone, querida, que me acompanhou, ela perguntava: Cíntia, você entrega, você sabe a curvinha do dedo, do pé? Você encosta no chão quando você anda? Eu falava, que curvinha? Eu tenho uma curvinha do dedo e, assim, zero consciência corporal. E aí eu falava, não sei. E aí a gente foi entendendo a importância da gravidade, de a gente entregar o peso para o chão, que a gente não precisava carregar o peso do mundo nas costas. E eu ia fazendo essa relação de que outros pesos eu estou carregando que são desnecessários, que outros pesos você está carregando que não são necessários e você pode se apoiar em alguém ou em algum lugar de confiança. Né? Então, esse tipo de caminho foi o que eu descobri. E aí, esse livro está aqui, é da editora Patuá, está na Amazon, está no meu site, no meu @CínciaRibeiroSantana também. E eu tenho um outro livro, que é o meu lançamento recente de crônicas, chama 31, que são crônicas para refletir sobre essas crises que a gente tem aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, sobre relação com o trabalho, relação com a gente mesmo, autoconhecimento, família, luto, finitude e diversos outros temas com leveza, bom humor, profundidade. Então, são convites, no fim das contas, para a gente se encontrar com a gente mesmo, Lilian. Obrigada, que lindo, né? Muito lindo esse trabalho, né? Então, conheçam, né? Passa agora os contatos, Mônica e Cíntia, para o pessoal poder achar vocês, né? A gente se encontra mais no Instagram, mas fala aí também o WhatsApp, né? Para o pessoal poder fazer leituras, fazer mapa astral, né? Que vai ser maravilhoso. E também para poder estar na vivência de vocês, que vai ser maravilhosa, né? Sim, para me encontrar, você vai no @herbária, que é a minha marca de produtos naturais, e lá também você encontra as formas como eu trabalho com astrologia, com perfumaria botânica, com atendimentos individuais e também as informações sobre a nossa imersão. A imersão que vai acontecer no dia 7/6, e vai ser um dia todo só para a gente pensar sensorialidades. E aí, através das sensorialidades, a gente vai trazer todos esses outros temas, emoções, as ervas, a astrologia. E sim, gente, dá para misturar tudo isso, porque nada está separado. É verdade. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. E essa imersão vai mostrar que sim, é possível. E aí, para você saber também mais sobre essa imersão, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 11 98323 9968. Mônica, eu fiquei com vontade de fazer um negócio aqui, de oferecer uma condição especial para quem está aqui. Posso, Lilian? Pode ser. Claro. Olha só que maravilha, vai rolar presente, hein? Porque eu acho que quem está aqui, quem está ouvindo a gente, primeiro que eu não acredito muito em coincidências, e eu acho que talvez seja uma pessoa que mereça esse tempo, que queira se encontrar consigo. Então, por que a gente não... Já estamos aqui. Já. Então, eu acho que talvez a gente pudesse fazer assim, ó. Se você está ouvindo a gente, se interessou pela imersão sensorial, que vai acontecer no dia 7 de junho, é um sábado, em Higienópolis, aqui na região de São Paulo. Você se interessou, você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a Mônica acabou de falar, que é o... 11 98323 9968. Maravilha. E aí você vai ganhar... Eu Fala. posso oferecer uma consulta astrológica, Ai, que a maravilha. leitura do seu mapa astral, ou se você estiver fazendo aniversário, pode ser a sua revolução solar, Olha que que maravilha. prevê os próximos... prevê não, né? Que faz uma leitura das tendências do seu ano. Que maravilha. Ou um sentimentário. Você pode ganhar essa ferramenta oracular para você usar nos seus atendimentos. Enfim, então, vamos as duas primeiras pessoas? As duas primeiras sim. pessoas? Maravilha. As primeiras pessoas que se inscrever na imersão. Vambora, gente. Avisa que você ouviu sobre a imersão
na Vibe Rádio Mundial. Vibe Mundial. Isso, E aí? ou na Astral TV, né? Se você estiver vendo a gente aqui ao vivo pela TV. Olha só, tem 2 presentes aí para quem se inscrever. Que coisa maravilhosa, né? Então, meus amores, quero agradecer pela presença, Obrigada por a essa você, partilha Lilian. linda. Obrigada a você. Estou muito feliz de Lilian. ter trazido vocês aqui, né, para poder o pessoal que me acompanha aqui poder conhecer. E se você quiser saber mais também, se não deu tempo de pegar o contato delas, pode me chamar no @LilianCaliac no direct. E para fazer sua consulta aí para o Amor em junho, vamos juntos também. E quero, claro, te convidar para os últimos dias de 9 dias com Santa Sara Kali. Eu estou terminando essa jornada aqui amanhã, que tem sido maravilhosa. E, claro, agradecer a todos que estão participando. Essa novena que eu faço todos os anos no mês de maio. Então, falta só um dia para terminar essa jornada linda com Santa Sara. Então, eu espero você no nosso encontro a próxima semana, sexta-feira, às 6 da manhã, aqui na Vibe Mundial e Astral TV, na Madrugada Astral.